Paz do Senhor, irmãos. Que privilégio podermos estar em um ambiente onde o nome do Senhor pode ser verdadeiramente glorificado e exaltado. Um lugar onde nós temos a liberdade de erguer a nossa voz, de abrir as nossas Bíblias e falar desse nome tão maravilhoso. Muitos lugares não têm esse privilégio que nós temos, de poder ter as portas abertas de um lugar onde podemos abertamente gritar, nas ruas e nas praças, o nome precioso de Jesus. Isso é um privilégio para nós, para nossa nação, e que nós possamos orar para que nós continuemos tendo esse privilégio de falar deste nome tão precioso e tão maravilhoso. Peço gentileza para você fique de pé e abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 6. Há um banquete espiritual preparado para você essa noite. Existe perdão para os seus pecados essa noite. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Pode se assentar, glorificando e adorando o nome do nosso Deus. Se eu perguntasse aqui essa noite para todos quantos estão no templo, e para todos quantos nos ouvem pela internet, se você tem algum plano, se você tem algum objetivo, se você tem algo a alcançar na sua vida, eu tenho a plena convicção de que todos ergueriam as suas mãos. Todos nós traçamos planos diariamente. Todos nós traçamos metas diariamente, mensalmente, anualmente, ou até em toda a nossa vida. Todos nós temos planos. Todos nós temos sonhos. E eu espero essa noite que o maior sonho seu e o maior plano seu seja para que você herde as mansões celestiais. Porém, durante o nosso planejamento, durante a nossa caminhada, durante os dias que nós planejamos os nossos sonhos, planejamos os nossos projetos, nunca conseguiremos êxito algum se nós não atentarmos para uma palavrinha chamada princípio. Para todo um trajeto até chegarmos a algum lugar, nós precisamos atentar para os princípios, para as regras, para as condutas, as quais nós devemos cumprir para que nós cheguemos ao nosso lugar planejado. A nossa prioridade não é simplesmente chegar. É muito bom nós desejarmos chegar em algum lugar, nós planejarmos chegar a algum lugar, mas não é esse o foco. Não é simplesmente chegar. A nossa atenção deve ser voltada para como nós iremos nos comportar ou como nós nos comportaremos diante dos princípios extremamente necessários para que você chegue ao seu objetivo, para que você chegue ao seu sonho, para que você chegue ao lugar que você planejou. Todos os lugares por onde nós iremos passar por esta vida,
todos eles existirão ou existem princípios pré-estabelecidos. Quando eu digo pré-estabelecidos, não são princípios pré-estabelecidos por nós mesmos. São princípios que a vida estabelece. São princípios que a palavra de Deus estabelece. Princípios esses que não poderão ser ignorados. Para que você chegue ao seu alvo, para que você chegue ao seu plano, para que você chegue ao céu, existem princípios que você não pode ignorar. Existem princípios pré-estabelecidos desde a fundação do mundo por Deus, para que você passe por ele, para que você cumpra ele durante a sua jornada, para que você chegue, para que você alcance, para que aquilo que você planejou seja conquistado. Uma coisa é nós aceitarmos a Cristo. E quando você aceita Cristo, você deseja tudo aquilo que Ele tem de bom para você. Mas para que nós alcancemos tudo o que Deus tem de bom, existem alguns princípios durante a nossa caminhada. Existem algumas necessidades vitais, alguns cumprimentos vitais, para que nós cheguemos àquilo que nós temos planejado e àquilo que nós desejamos alcançar. Chegar às mansões celestiais é o nosso objetivo. Chegar às mansões celestiais é o nosso plano. Chegar às mansões celestiais é o nosso projeto. Porém, a palavra de Deus constitui-se de todo o princípio pré-estabelecido por Ele para que você chegue. Ou seja, se você não cumprir os pré-requisitos, se você não cumprir os princípios estabelecidos pelo Criador, estabelecido pelo Todo-Poderoso, para que você os cumpra e não os ignore, você não vai chegar às mansões celestiais. O plano será frustrado, porque existe uma necessidade ímpar, existe uma necessidade singular, existe uma necessidade urgente, que a igreja se volte para os princípios estabelecidos, não pelo que o mundo rege, mas por aquilo que o poder de Deus deixou escrito. É a revelação de Deus para a minha e para a sua vida, é a revelação de Deus para a nossa casa, é a revelação de Deus para a nossa empresa, é a revelação de Deus para todas as igrejas que desejam chegar às mansões celestiais. O objetivo são as mansões, mas o princípio é o cumprimento da sua palavra. Existe uma necessidade de nós cumprirmos a palavra de Deus. O Salmo 1, do versículo 1 ao 2 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós temos um plano às vezes. Nós oramos a Deus às vezes: Deus, eu não quero andar segundo o conselho dos ímpios. Eu não quero me deter no caminho dos pecadores. Eu não quero me assentar na roda dos escarnecedores. Esse é um plano nosso. Esse é um objetivo de vida nosso, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porém, existe um princípio. Antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outro subsídio que você busque, para que você não se assente, para que você não se detenha, para que você não ande, antes de tudo isso, existe um princípio que deve ser semeado na minha e na sua vida, que é antes ter o nosso prazer na lei do Senhor, e nesta lei meditar sempre, de dia, de noite, de madrugada. Ela que nos dará condição, irmãos, para que nós não nos detenhamos, não nos assentemos e não andemos segundo o conselho do mundo. É o princípio que você precisa essa noite: meditar e atentar na palavra de Deus. João 10:10, a parte B do versículo, Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É muito bom planejar uma vida com abundância. É muito bom pleitear nas mãos de Deus, na nossa oração, a abundância, as coisas lindas que Deus tem separado
e reservado para mim e para você. Porém, o princípio é ter a prioridade de um nome chamado Jesus. A abundância de vida não virá se o princípio das suas decisões, se o princípio das suas palavras não for o nome precioso e inefável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero que você pense em uma mulher, quando ela recebe a notícia de que ela está grávida. Nesse momento, com certeza, se perguntaríamos para as mulheres, quando essa notícia chega, muitos princípios que até então eram vividos, muitas atividades físicas que até então eram realizadas, a partir do momento desta notícia, alguns princípios terão que ser modificados para que a vida que está dentro dela seja preservada. Ela não pode mais ter o mesmo padrão de vida, o mesmo estilo de vida, melhor, que ela tinha quando não estava grávida, porque agora requer um cuidado especial. E quando acontece o nascimento é o desfecho de uma gestação. O milagre é o desfecho do cumprimento dos seus princípios. A bênção de Deus é o desfecho daquilo que você tem tido para a sua vida como princípio para que o nome do Senhor seja glorificado. E é interessante que essa mulher, quando grávida, se o médico dizer a ela qualquer coisa que ela tenha que fazer, mesmo que não seja do seu agrado, ela vai fazer. Por quê? Porque ela precisa preservar algo precioso dentro da sua vida. Assim deve ser a nossa vida com Deus. Às vezes Deus pede algo para nós, ou a própria palavra nos orienta e nos conduz para que nós deixemos algumas atitudes, para que nós mudemos os nossos hábitos, para que nós possamos preservar dentro da nossa vida a preciosa vida daquele que um dia você aceitou e o convidou para entrar e ser o dono da sua vida, para que nós preservemos a vida de Jesus dentro de nós, durante a nossa gestação, durante a nossa peregrinação, durante a nossa caminhada sobre a face da terra. Hábitos precisam ser mudados, princípios precisam ser pela palavra de Deus, para que nós possamos preservar a presença de Jesus dentro do nosso coração. Lucas 17:33 diz: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder a sua vida, salvá-la-á. Salvar sua vida é quando você estabelece os seus próprios princípios, a sua própria conduta de vida. Perder para que você alcance o reino é quando você abre mão 100% dos seus princípios, para que os princípios do reino de Deus prevaleçam em todo o tempo sobre a nossa vida. O Espírito Santo está nos convocando essa noite para que nós voltemos aos princípios da palavra de Deus. Eu não sei quais são os princípios que têm regido a sua vida. Eu não sei quais são os princípios que têm regido a sua casa. Eu não sei quais são os princípios que têm regido o seu dia a dia. Mas para que nós alcançemos as benevolências da mão de Deus, para que o céu se abra sobre a nossa vida, e nós sejamos receptores das mais ricas e poderosas bênçãos que Deus tem para nós, existe uma necessidade, e é hoje, que nós voltemos para os princípios do reino de Deus. Eu disse no começo da mensagem que todos nós temos um sonho, todos nós temos um projeto, todos nós temos um plano, todos nós desejamos algo. Eu quero dizer algo para você essa noite, que se o seu maior desejo, se o seu maior sonho, se o seu maior projeto não for o reino de Deus, você precisa
rever os seus princípios. Se você tem vivido diariamente, e o reino de Deus não tem sido prioridade quando você fala, quando você compra, quando você assina, quando você ouve, quando você caminha, quando você toca, se o reino de Deus não tem sido prioridade na minha e na sua vida, você precisa essa noite repensar como que você tem vivido. O reino de Deus tem que ser prioridade. Na oração, Jesus nos ensina no versículo 6 da nossa leitura a dizer: venha a nós o teu reino. É o reino de Deus que tem que prevalecer. É o reino de Deus que tem que sobressair quando você fala. É o reino de Deus que tem que aparecer quando você chega. É o reino de Deus que tem que impactar. Não é o que você é, não é o que você tem. É o reino de Deus, é a presença dele na minha e na sua vida que tem que chegar nos lugares aonde nós chegamos. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 13,44, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vende tudo que tem e compra aquele campo. Lucas 12, 32, 34, não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Você tem que buscar o reino de Deus. Eu não sei qual tem sido a sua prioridade da sua vida, irmãos, mas o reino de Deus tem que ser prioridade da hora que você acorda até a hora que você vai deitar. Não pode existir no coração de um adorador, não pode existir no coração de alguém que se diz servo do Deus Altíssimo, alguma coisa que tire a prioridade e a primazia do reino de Deus na nossa vida. Esse homem achou, vendeu tudo, ou seja, ele abriu mão de tudo dessa vida para não perder o reino de Deus. Oh, aleluia! Ele deixou tudo para não perder o reino de Deus. O nosso maior desejo, todos os dias, tem que ser o reino de Deus. Um reino que é repleto de princípios espirituais. E são esses princípios espirituais que nos ajudarão a vencer as dificuldades do nosso dia a dia. Não existe nada nesse mundo, absolutamente nada, que vai nos ajudar a chegar aonde Deus quer que nós cheguemos, que vai nos ajudar a vencer, que vai nos ajudar a ser curado, como foi orado aqui essa noite, a não ser que o reino de Deus seja primazia nas nossas vidas, porque Ele é um reino espiritual e só Ele pode nos ajudar a transpormos todas as nossas dificuldades diárias. 1 Coríntios 2, do 14 ao 15 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Jesus tinha uma mente que priorizava o reino de Deus. Se você ler a história de Jesus, do seu nascimento até a sua morte, você vai ver que tudo o que ele fez foi pensando no reino de Deus. Ele venceu a tentação porque pensava no reino de Deus. Ele curou, libertou, amou, se deu, porque ele pensava no reino de Deus. Só quem está dentro do reino de Deus consegue se doar. Consegue se doar sem se preocupar consigo mesmo, mas se preocupar um pouco mais com as pessoas que estão precisando
da nossa ajuda. Isaías, no capítulo 1, do 16 ao 20, diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, então vinde, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Nós queremos comer o melhor, nós queremos as coisas das mãos de Deus, mas o princípio do versículo é: lava-se, purifica-se, tire a maldade, pare de fazer o mal, aprenda a fazer o bem, procure o que é justo, ajude o oprimido, faça justiça ao órfão, trata das causas viúvas. Então você pode ir. Então você pode entrar. Então você terá acesso ao reino de Deus quando você estiver limpo, purificado, tirar a maldade dos seus olhos, parar de fazer o mal. Há uma necessidade, há um princípio pré-estabelecido para que nós sejamos receptores daquilo que Deus tem preparado para a minha e para a sua vida. Deuteronômio 28, do 1 ao 3 diz: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Quem quer bênção de Deus? Esse é o seu plano, esse é o seu projeto, esse é o seu sonho. O princípio: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Os princípios bíblicos precisam voltar para o nosso coração. Os princípios da palavra de Deus estão gritando, como a sabedoria grita na praça para quem quiser. Está disponível para mim e para você essa noite a oportunidade de nós voltarmos para o reino de Deus. O versículo que nós lemos, o versículo 6 de Mateus, versículo 10: venha o teu reino, e depois, seja feita a tua vontade. Uma coisa é nós desejarmos o reino, a outra coisa é nós cumprirmos os princípios para que nós adentremos ao reino. Não basta chamar o reino, não basta sair gritando por aí: eu quero o reino de Deus, eu desejo o reino de Deus. O versículo continua dizendo: seja feita a tua vontade. Jamais o reino de Deus vai se manifestar se a vontade de Deus não for estabelecida. Jamais o reino de Deus vai se manifestar se a vontade de Deus não for estabelecida. Qual é a vontade de Deus? O que é que Deus deseja que nós façamos, que nós busquemos? Mateus 22, do 34 ao 40 diz: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhes disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo não é diferente desse, meu irmão. Entenda isso essa noite em nome de Jesus. A Bíblia está dizendo que o amor ao próximo é tão importante quanto o amor que você declara que tem por Deus.
É a Bíblia que está falando. É princípio para que o reino de Deus se estabeleça. É princípio para que o reino de Deus definitivamente permaneça na minha e na sua vida. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Não troque, nem substitua o reino de Deus como prioridade na sua vida por nada deste mundo. Lute pelo reino de Deus. Grite pelo reino de Deus. Traga para a sua vida princípios que comprove que Deus pode implantar o seu reino na minha e na sua vida. Não faça como Esaú. Gênesis 25, do 29 ao 34, diz: Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo, e ele estava cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Qual é o cansaço essa noite que está dizendo para você trocar aquilo que Deus tem para você, desprezando as coisas de Deus? Deus te trouxe aqui para renovar as suas forças. Não deixe que o cansaço faça com que você troque a prioridade do reino de Deus na minha e na sua vida. Seja feita a tua vontade. Depois ele diz, e eu encerro aqui: assim, em qualquer lugar, aonde eu quiser, quando eu quiser, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não pode existir nenhum milésimo de segundo na minha e na sua vida aonde o reino de Deus não tenha a sua primazia. É em todo o tempo, é em todo lugar. É no meio da dificuldade, é no meio da bonança, em todo o tempo o reino de Deus tem que prevalecer, porque Deus é bom em todo o tempo Deus é bom. Ele nunca vai deixar de dispensar a sua bondade e a sua fidelidade para a minha e para a sua vida. Filipenses 4, do 11 ao 13 diz: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo, porque é Ele quem me fortalece. Todas as coisas em Deus só vamos poder quando o seu reino estiver implantado sobre a nossa vida. Nós tivermos comunhão com esse reino, o reino de Deus vai se estabelecer e o nome do Senhor será glorificado. Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Você não precisa buscar o reino de Deus no mundo, porque você jamais vai encontrá-lo. O reino vem de cima, o reino é para quem quer, o reino é para quem cumpre os princípios pré-estabelecidos na sua poderosa palavra. Oh, aleluia! O reino de Deus está preparado para você essa noite. O reino de Deus está preparado para você essa noite. Oh, aleluia! Ele está disponibilizando o seu reino. 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu quero orar por você nesse momento. Eu vou dar uns minutos para que você faça a sua oração, de joelho, sentado, em pé, como você achar melhor. O que tem que estar inclinado na presença de Deus é o nosso coração. Eu quero orar pela tua vida essa noite, para que esse reino seja real, para que nós vivamos esse reino, para que a vontade de Deus prevaleça, e que o Espírito Santo nos ajude
a cumprirmos os princípios do reino de Deus. Pai, em nome de Jesus, o teu povo está orando, Senhor, aqui no santuário, e aqueles que estão pela internet conosco. A tua palavra que tu me deste foi exposta. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o princípio para que tudo isso aconteça é o cumprimento da tua palavra. É como a mulher que está grávida, guardar dentro de nós a gestação do teu poder, a gestação da tua grandeza, a gestação das manifestações do Espírito Santo sobre a nossa vida. É como aquele homem que nós lemos, que descobriu isso, ele foi e vendeu tudo. Oh, Rabacandarabahás. Abriu mão deste mundo para ganhar a vida eterna. Eu não sei, Pai, como está o coração dos teus filhos e das tuas filhas essa noite, mas o Senhor conhece. Eu não sei por onde eles têm andado. Eu não sei quais são os princípios que têm regido a sua vida. Mas o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus de graça. O Senhor é um Deus de misericórdia. E nós viemos aqui essa noite para que nós possamos trazer para dentro de nós o teu reino, a tua justiça, a tua vontade, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo. Nós não somos nada sem a tua presença. Nós não somos nada sem o teu poder. Nós queremos adorar o teu nome na beleza da tua santidade. Queremos ser ministrados todas as manhãs. Espírito Santo, nos faça lembrar todas as manhãs a partir de hoje que a nossa busca, a prioridade na nossa vida diária é o reino de Deus. É o reino de Deus. Quando falarmos, quando pensarmos, quando agirmos, que seja manifesto o reino de Deus. Deus quer ouvir agora a tua oração. Erga a tua voz, meu irmão. Erga a tua voz, minha irmã. Você que está pela internet, fale com Ele. Como que estão os teus princípios? Como que está o reino de Deus na sua vida? Em que lugar o reino de Deus está na tua vida? Vamos ouvir só o teclado, e você vai falar com Deus nesse momento. Faça a tua oração. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice. Chame por Ele. Chore na presença dEle. É noite de concerto. Ele te ama. O amor dEle, diz a Bíblia, que é de tal maneira, não tem explicação. Não existem palavras no vocabulário da terra para explicarmos tão grande amor. E é por isso que nós vamos adorá-lo esta noite. É por isso que quando você participar do pão que simboliza o corpo e do cálice que simboliza o sangue, o reino de Deus será implantado sobre a nossa vida. Cumpre a nós permanecermos nos princípios, para que o reino de Deus permaneça, para que a vontade dEle seja cumprida, assim na terra como no céu. Ajuda-nos, Pai. Adorar é o que queremos. Exaltar o teu nome é a primazia da nossa história. Se não tem sido assim até hoje, que o Senhor nos perdoe, porque a Bíblia diz que o Senhor faz nova todas as coisas. Tu és maravilhoso, Pai. Recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Oh, aleluia, Tu és grande, Tu és poderoso, e nós queremos adorar o teu nome na beleza da tua santidade. Em nome de Jesus Cristo, amém. Oh, aleluia.